indexação. E ela vai falar um pouco do DEX. Eu vou passar a palavra para a Fabienne se apresentar, falar um pouquinho do percurso dela como bibliotecária e como aluna do nosso programa. E aí, Fabienne, quando você quiser, você pode me avisar que eu compartilho com você, tá, a tela. A Fabienne vai fazer a apresentação, gente, depois vocês podem ir... O que você prefere, Fabienne? Que o pessoal vai te perguntando ou prefere deixar tudo para o final? Não, pode perguntar na hora que tiver dúvida, se quiser. Tá, então, gente, à medida que a Fabienne for apresentando, vocês podem interromper se vocês quiserem fazer perguntas, tá bom? Então, Fabienne, já te agradeço, né, por ter aceito o convite para falar para a minha turma da sua experiência como indexadora, né? Isso é sempre muito importante para os alunos ouvirem de um bibliotecário, como que as questões, as dificuldades, as limitações, as facilidades do processo de indexação, tá bom? Muito obrigada. E passo a palavra para você, Fabienne. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Está muito baixo. Pessoal, por favor, se manifestem. Para mim, está um pouquinho baixo, Fabienne, mas a minha rua é muito barulhenta. Vamos ver o que a turma... Pessoal, todo mundo ouvindo? Fala pelo chat, quem não tiver acesso ao microfone. Vou olhar o chat aqui. Está tudo ok, segundo a Maíra. Tudo bem, então vamos lá. Estamos ouvindo sim. Vou ficar mais perto da câmera para o som ficar melhor, tá? Tá bom. Bom, boa tarde a todos, né? Meu nome é Fabienne. Eu me formei na SCI em Biblioteconomia em 2007. Depois eu fiz especialização em Gestão de Instituições Federais pela FAI. É um curso bem interessante que ensina a lidar com questões de serviço público, né? E hoje, atualmente, né, em 2020, eu entrei no mestrado, graças a Deus, é meu sonho, e estou realizando. E minha orientadora é a professora Célia. E, então, desde 2009, eu sou servidora da UFMG. E em 2009, quando eu entrei na UFMG, eu assumi o cargo de coordenadora da biblioteca do Campo Saúde. A UFMG possui 25 bibliotecas. Célia. Oi. Célia. Sabe o microfone ligado? Eu tô. Eu acho que pode desligar. Você pode desligar, fazer um favor? Tá dando barulho aqui. Obrigada, Célia. Então, desde 2009, servidor da FMG, né? Eu entrei e assumi o cargo de gestora da biblioteca. Fiquei até 2019. Eu já queria mudar mesmo. Em 2019, eu assumi a indexação dos periódicos. O que acontece? A biblioteca, como eu falei, a FMG tem 25 bibliotecas. A nossa é do Campo Saúde, que atende os cursos de medicina, enfermagem, nutrição, fono, radiologia e gestão civil de saúde. São duas unidades, né? A medicina e a enfermagem. A enfermagem tem 3 cursos e a medicina tem 3. E... Veja agora. Aí atende esses cursos, né? E... sim. Então, a gente indexa, na verdade, uma revista que é de outra unidade, porque as nossas revistas já são indexadas, né? A medicina tem a revista médica de medicina, né? De Minas Gerais, e a enfermagem tem a REME, a Revista Mineira de Enfermagem. Então, a Revista Mineira de Enfermagem, a REME, é indexada pela bibliotecária, que é a Jordana, ela fica na enfermagem, só para isso mesmo, e a revista... o periódico da medicina, ele também tem uma indexadora. Eles preferiram assim porque há muito tempo já é feito assim, então a nossa contribuição é com outra revista. Atualmente, a gente indexa uma revista de educação física, lá do campus Pampulha mesmo. Então, eu faço essa atividade, essa é a minha atividade diária, né? Então, todos os dias, lá tem vários artigos e eu indexo essa revista, além de atender o usuário, também eu faço indexação de ficha catalográfica, eu faço a ficha, né, que é a parte da indexação. E nessa plataforma onde eu indexo os periódicos, também já indexei livro e monografia. Hoje eu vou falar só dos periódicos, né? Os livros e monografias são muito parecidos, né? É o mesmo campo,
Eu vou ver se vai dar para eu abrir a plataforma que eu trabalho. Mas, assim, antes de falar da indexação em si, eu queria primeiro falar do periódico, né? Do periódico científico. Como que ele, o que ele é para a comunidade científica, né? Se você puder colocar a apresentação. Célia. Bom, eu vou tirar a câmera, porque eu vou colocar o telefone bem perto de mim, tá? Licença, para ficar mais alto. Só um instante. Bom, assim ficou melhor. Ficou melhor o som? Tá bom, Fabiane. Tá bom, melhor, né? Quando você quiser que passe, você me avisa. Tá. Então, antes de falar da indexação em si, eu gostaria de falar primeiro sobre o periódico científico. Então, eu dividi essa apresentação em 4 tópicos. Primeiro é o periódico científico, que é por causa dele que a gente trabalha, né? Segundo, a indexação mesmo, quais são os princípios, os conceitos, né, que eu me baseio, né, para trabalhar. E depois eu vou dar um exemplo, né, de como que eu trabalho e os instrumentos que eu mais uso. A Célia pode passar, por favor. Bom, então, o que é o periódico científico, né? Ele foi... esse termo foi cunhado na metade do segundo século, do século XX, na segunda metade do século XX. E logo ele se transformou num veículo de comunicação mesmo, para publicar as notícias. Por enquanto era só notícias científicas, não era bem uma coisa assim formal, não. Mas com o tempo ele foi passando a ficar um canal formal, assim como ele é hoje. Esses critérios que fazem ele ser um meio formal é justamente a forma como ele é avaliado, né? Todo mundo que publica num periódico tem que ter uma avaliação pelos pares, tem avaliação cega, que ninguém sabe quem está sendo avaliado, não é porque conhece a pessoa, né? Então, esses são os critérios que deixam o periódico científico com... Não sei falar, peraí. Legítimo, desculpa. Então, vamos lá, então. Então, o que é o periódico científico, né? Eu coloquei esses tópicos aqui para a gente lembrar que esses critérios, né, que deixam ele legítimo. Qual o objetivo dele? Tornar público o debate, o avanço da ciência. Isso é muito importante, porque a ciência ela precisa ser divulgada. Quanto mais for divulgada, mais ela vai alcançar outros canais e assim ela terá mais discussões, assim mais conhecimento. Esse é a grande importância do periódico científico, né? Divulgar a comunicação científica. E, além disso, ele quebra antigos paradigmas e estabelece novos. Isso também é importante para a comunicação científica, que é o ciclo da renovação. A gente vive olhando, escutando informações, né? Tipo assim, por exemplo, comer ovo faz mal, comer ovo faz bem. Justamente por isso, porque a comunicação científica é importante, porque ela quebra os paradigmas, ela investiga, ela prova que tal coisa faz bem, que tal coisa faz mal. Isso é um grande exemplo. Por isso é importante esse ciclo de renovação. E outro fator importantíssimo, que eles são imprescindíveis para a definição e legitimação de novos campos de conhecimento. Ou seja, as novas áreas, elas surgem, né, porque tem o periódico científico. Quando alguma coisa nova é discutida, ela toma um caminho diferente de outra área, através do periódico científico é que ela ganha visibilidade. Além disso, né, o artigo, né, no periódico, é o reconhecimento que valida uma pesquisa. Além disso, confere propriedade técnica ao autor, ou seja, quando ele publica um artigo no periódico, aquele artigo é dele, a autoria é dele. Então, ele legitima a sua autoria, isso é muito importante, né? Porque se ele não publica, alguém pode copiar e pode deixar a ideia ser dele agora, né? Além disso, é uma exigência para a obtenção de título acadêmico. Hoje em dia, né, assim, quem não publica em um periódico científico não tem um título, né,
o título acadêmico, é uma obrigação, porque essa pesquisa ela tem que ser validada. E é só o periódico que valida essa pesquisa. E um fator que é muito importante também é de memória. Além de todos esses fatores que ele tem de importante, ele serve também como preservação do conhecimento registrado. Ou seja, tanto é que quando a gente vai fazer um trabalho, uma pesquisa, a gente tem que fazer um levantamento, né? Assim, dependendo de qual pesquisa seja, né? De 10 anos, ou então assim, histórico. Mas o que importa é você não começa do zero uma pesquisa, né? Você vai lá nas bases, faz uma busca, vê qual tema foi, melhor, os periódicos, né? Os artigos que foram publicados sobre aquele tema que você procura. Justamente para isso, para ninguém cair reinventando a roda. Então, por isso é muito importante. O periódico científico tem um papel muito importante na comunicação científica. Sério, o próximo, por favor. Bom, então agora que eu falei mais ou menos assim, né, deu uma pincelada do que é o periódico científico, vou falar sobre a indexação. Eu já li vários autores, né, assim, quando eu falei que eu fiquei 8 anos como coordenadora, e depois eu fiz indexação, para mim foi algo novo. Antes de ser coordenadora, eu era bibliotecária de referência, porque na UFMG nós ainda podemos nos dividir, assim, mais ou menos dividir, né? Então, assim, eu fazia pesquisa antes de ser coordenadora da biblioteca. Então, eu fiquei 8 anos como chefe, mas eu fazia de vez em quando um atendimento, sabia? Então, mas a indexação não era o meu ofício, assim, direto. Mas eu sempre me interessei por indexação, muito antes de ser bibliotecária de referência, né? Então, eu já li vários autores, como a Fujita, Maria Ângela Fujita, né? Professora, eu não sei se é Lancaster, alguns falam que é Lancaster, outros falam que é Lancaster. Eu vou falar Lancaster, só fica mais fácil de falar. Lancaster e outros autores também, já li bastante. Assim, Lancaster eu acho que é o que mais me identifico, porque qual é a diferença dele para os outros? Eu vou explicar o que ele fala primeiro, né? E eu não coloquei os demais autores, porque senão o slide está muito grande. Mas a definição dele é basicamente essa. Ele fala que a indexação é a atividade de analisar um documento com o objetivo de conhecer seu conteúdo, para identificar termos, eu frisei bem a palavra termos, que representem seu assunto e possibilitar sua recuperação em catálogos e sistemas de informação. Então, essa definição eu me baseei, né, no livro do Lancaster, que eu tenho até comigo, que eu uso bastante. Sério, eu vou falar essa parte. O que acontece? O Lancaster, ele divide, né, a indexação em duas... Meu cachorro somente, peraí. Deixa eu falar aqui, desculpa. Então, ele divide a indexação em duas etapas, né? Primeiro, a análise conceitual e depois a tradução. Outros autores, só um minutinho. Gente, desculpa, meu cachorro ele viu um passarinho aqui, tá latindo para ele. Desculpa, tá? Então, vou continuando. Esse autor, ele divide a indexação em duas etapas principais, que é a análise conceitual e depois a tradução. Eu vou falar de cada uma delas mais para frente. Outros autores, né, como Robedo, deixa eu ver agora, da Maria Fugida, eles falam assim que tem uma outra etapa no meio, né? Antes tem a análise conceitual e a identificação dos conceitos e a tradução. Mas, para mim, como eu trabalho com indexação, eu acho que na hora que você faz a análise conceitual, você já identifica os conceitos. Assim, para mim, é tudo meio que junto. Eu não separo, eu não faço análise. Eu vou fazendo análise e já vou identificando os conceitos, né? Que são diferentes dos termos. São coisas diferentes. Então, pode passar, por favor, professor. Sério, próximo. Sério, tá me ouvindo? Fabiane, você quer que passe? Quero. Você não tá me ouvindo, não? Pronto. Eu tive quando o cachorro estava latindo aqui. Então, continuando.
eu fiz esses tópicos só para ir lembrando como que eu trabalho, porque como para mostrar aqui é um pouco mais complexo, eu teria que abrir a tela, abrir um periódico, um artigo, quer dizer, né, e mostrar como que eu trabalho. Mas então, como que é basicamente o que eu faço? Esses tópicos também, eu me baseei no Lancaster, para poder passar para vocês. Então, o que é a primeira coisa? Eu leio o título, né, o título do artigo. Esse título você tem que ler com muita calma, porque, assim, às vezes o título engana um pouco. Então, assim, você tem que ler e só, de início, guardar aquela informação ali. Ele também traz informações, mas, assim, às vezes é um título que pode ser mais chamativo, e nem às vezes fala o que está no próprio artigo, não. Então, a primeira coisa que você tem que ler é o título, né? Como a gente no dia a dia, não tem tempo de ler todo o artigo, quem dera, né? Se você pudesse ler todos, não tem condições. A gente tem que ler ele, fazer uma leitura muito dinâmica e rápida para indexar, porque senão você ficar lendo um artigo, você vai fazer uma indexação por dia, né? Porque é muito complexo e tem muitos descritores que você pode colocar, enfim, então a gente pega umas partes são principais do artigo. A primeira delas é o título, né? A segunda é o resumo. O resumo a gente lê ele todo mesmo, o resumo é importante. As palavras-chave. Eu juntei esse aqui porque o Lancaster fala do sumário. Nesse caso, quando você faz a descrição de um livro, que eu já fiz de um livro também, o livro sumário todo, né? Todos os capítulos. Lê assim, né? O título, né? Então, nesse caso aqui, né, eu coloquei só para lembrar como que é do livro, mas, assim, do periódico título, resumo, palavra-chave, é muito importante, né, do autor. A introdução, o início dos capítulos e conclusões. Então, a parte que a gente mais lê no artigo é o título, o resumo, a palavra-chave, introdução, o título de cada capítulo e as conclusões finais. Bom, também uma coisa que chama atenção eu faço muito isso também. Eu passo o olho, né, com alguma palavra com um grifo diferente, uma tabela, uma figura, uma imagem. Eu também dou atenção para essa figura. Aí depois que então, eu falei que no meu caso eu faço como ele fala mesmo, Lancaster. Enquanto eu estou lendo, eu já vou identificando os conceitos. Eu costumo abrir, né, do lado eu tenho lá, eu abro o artigo, né? Do lado eu abro o Excel e vou colocando os conceitos do lado, porque depois eu tenho que consultar no Dex quais são os alguns a gente acaba conhecendo, né? Assim, de cor, eles ficam muito familiares. Então, outros não, a gente tem que ficar consultando, tem questão de hierarquia. Então, primeiro eu faço isso, eu vou lendo, já vou colocando os conceitos. O que são os conceitos, né? São diferentes de termos. Conceito é aquilo que o autor, é uma ideia. Às vezes, assim, o autor está falando, por exemplo, de uma situação que fala de um câncer, mas assim, ele não fala qual câncer que é. Aí você tem que ler com calma para achar se você está falando de um câncer específico, senão o texto, né? Então, primeiro o conceito, você coloca o conceito e depois busca o termo em si. Bom, a tradução essa etapa é transformar, né, depois que eu fiz isso tudo, que eu tirei os conceitos, as palavras-chave também elas entram nessa parte, eu vou para a tradução. O que é isso? Eu abro o Dex e vou consultando aqueles conceitos que eu encontrei. Eu passo para a forma de sinônimos, né? Às vezes são sinônimos, às vezes são as palavras-chave mesmo, que parecem, e o Dex ele recupera. Então, eu coloco lá no Dex, consultando, e salvo nessa tabela que eu faço os descritores, né? Então, o que são palavras-chave e qual que é a diferença? Palavra-chave, descritor, qual que é a diferença? A palavra-chave é uma linguagem natural, ou seja, quando o autor ele escreve o seu texto, ele não tem obrigação de saber nenhuma, de saber que existe um Dex da vida, que, assim, geralmente quem trabalha, quem estuda, quem trabalha, quem lida com a área da saúde já conhece o Dex. Mas vamos supor que a pessoa ela quer usar a palavra-chave, ou seja, o termo livre é a linguagem natural. Ela põe um termo que ela identifica sobre o texto dela. Então, o que ela coloca, não é exatamente o termo, não. Então, a palavra-chave, né, ela representa a linguagem natural. E o termo,
a gente retira do DEX, ele é a linguagem documentária, ou seja, é uma linguagem controlada. Ela é feita para evitar ambiguidade, a pessoa usar várias palavras para poder falar de um mesmo assunto. Então, ele é um controlador, ele controla a linguagem, né, para não haver... imagina só, se fosse pesquisar uma coisa sobre câncer, carcinoma, tumor. Então, ele sempre dá um termo preferido. O termo preferido é aquele que a base usa. Nesse caso, o DEX ele indica. O DEX passou por uma mudança agora, né, recentemente, e ficou muito mais fácil de manuseá-lo. Mais para frente, eu quero mostrar como que ele ficou. Nós não temos mais a página antiga, né? Ele mudou o mês passado, mas eu quero mostrar como que funciona essa parte de buscar no DEX. Então, depois você faz a tradução, né, que é para os termos, para os descritores, aí eu faço a indexação propriamente dita, né? A indexação ela é feita na base que chama FI-admin. Tanto a FI-admin quanto o DEX, eles são da BVS, a BIREME, que é a Biblioteca Regional de Medicina. Célia, pode passar, por favor? Bom, aí, isso que eu queria mostrar. É assim que funciona. O DEX, o DEX ele existe fora, o DEX ele está fora do... Para quem quiser consultar o DEX, é só abrir mesmo o Google e ele é livre, ele está online, qualquer pessoa pode consultar. Mas quando a gente trabalha, no meu caso, ele está dentro da SFI Admin, que é uma base aonde eu indexo. O artigo está lá, né? Eu posso colocar um artigo se eu quiser, né? Tipo assim, se eu tiver um artigo, eu posso colocar, que seja da área da saúde. Mas a revista de série ela é feita com 2 parcerias. Uma biblioteca, acho que do Mato Grosso do Sul, ela faz o registro do periódico dentro dessa base. O que é o registro? Ela preenche os campos, coloca o artigo, ela coloca o resumo de todos os campos. Eu vou depois mostrar para vocês como que é. E ela coloca, e eu faço indexação, que é a parte de leitura técnica, sintetizar o texto e colocar os descritores. Essa parte é comigo. Mas, por exemplo, se eu vou colocar uma monografia, como eu já coloquei, aí eu faço tudo. Eu faço o registro dela, que é bem assim delicado. Tem vários campos para serem preenchidos, resumo em língua portuguesa, inglês. Tem vários campos para ser preenchido. Então, assim, no caso desse periódico, ele é uma parceria, né, entre 2 unidades, então eu faço a indexação, que é essa parte. Quando é uma monografia, ou, por exemplo, um livro, que também fiz recentemente, aí tudo é comigo, eu faço tanto o registro quanto a indexação mesmo. Então, o DEX está dentro desse FI Admin, que é dentro da própria BVS. Célia, pode passar, por favor. Então, essa é a tela atual do DEX. Célia, será que você pode abrir o DEX? Porque, assim, né, Vou abrir, Fabienne. Tá. Porque é até melhor, porque... Tá, vou mostrar como é que é. É só... Então, peraí, deixa eu parar de compartilhar e vou entrar aqui, então, e vou buscar o DEX. E aí eu compartilho. Porque a minha tela não tem como compartilhar, né? Infelizmente. Que eu abri aqui. Porque se eu compartilhar lá, eu não tenho som, não tenho, né, tá. Microfone. Vou compartilhar, já entrei, tá? Tá. Só um momentinho. Pronto, Fabienne. Então, essa agora é a cara do DEX, né? A página inicial dele. O interessante é que ele agora, ele era trilingue, né? Antes, esse ano ele passou por uma mudança, que eu achei muito boa, a página ficou muito melhor de trabalhar. É uma pena que não tem como mostrar as 2 páginas para vocês verem a diferença, mas ele agora é inglês, português, espanhol e francês. Antes era trilingue, né? Inglês, espanhol e português. Agora ele tem também francês.
Célia, se você quiser fazer só uma demonstração de colocar um termo, pode ser qualquer termo, assim. Pode ser carcinoma mesmo, que é o mais simples que a gente usa para mostrar. Carcinoma? Aqui, na outra. Pode deixar qualquer termo por isso. Carcinoma, pode pôr, por favor. Assim? Isso. Pode lá na lupa. Tá vendo? Agora, ele deu... Olha só, tem 176 resultados. Então, deixa eu explicar. Aí ficou muito legal. Ele tá vendo? Ele tem 76 termos que tem carcinoma. Aí, tá vendo? Ele tá em ordem alfabética. Resultado, tá vendo? Pode passar. Pode descer. Tá lá na frente. Fabiane, você quer que faça o quê? Então, pode descer. Eu queria mostrar, assim, se você digitar qualquer termo, né? Ou termo aí no canto lá em cima, Célia. Volta lá, foi termo exato. Repete que eu não ouvi. Lá em cima, sabe? Voltando lá, na página inicial. Pode subir mesmo. Aí, quando tá aqui, pode pesquisar de novo, né? Ah, posso pesquisar de novo. Essa lupinha tá bom. aí. É porque senão ele pode essa lupinha, isso. Aí põe aqui, tá. ó, qualquer termo, põe termo exato, do lado. Pesquisa. Não, no outro campo. Então, pode pesquisar? Aqui, ó, você tem qualquer termo? Qualquer termo, aí então clica na setinha e põe termo exato. Termo exato. Carcinoma, isso. termo Agora exato? Isso. Tá. Agora pesquisar, ele vai dar resultado. Tá vendo? Assim, ele mostra. Se você quiser só achar um descritor que tem carcinoma, se fosse carcinoma, ele recupera todos que tem carcinoma. Que tem relação, né? Ou que tenha o termo no meio. Quando você quiser só aquele exato, a gente colocou carcinoma, ele recuperou só o termo exato. Aí pode ver, olha, tem ele português, inglês, espanhol e francês. Embaixo tem os termos alternativos, né? Que eles são usados como sinônimos, mas o termo preferido é carcinoma. Tá vendo? Ó, neoplasias. Ele tem embaixo aqui, ó, o código hierárquico, que deve ser uma árvore, e cada estrutura tem seu código. E aqui a nota de escopo, neoplasia maligna, explica o que é, né? E aqui embaixo são as notas dos qualificadores. Eles aumentaram bastante os qualificadores para os gestores, nessa versão do DEX. Tá vendo o tanto que tem de qualificador para ele? E assim, cada termo tem o seu qualificador, não é assim, qualquer qualificador, não. Então, assim, aí, Célia, sobe lá para a gente ver a estrutura hierárquica dele. Lá, de lado aí. Lá em cima, no azul. Detalhes do lado, estrutura hierárquica. Conceitos lá em cima. Aqui, Você falou alguma coisa, Fabiane? Porque aqui passou um cartão barulhento. Vou colocar pertinho do meu rosto. Célia, aí detalhes lá em cima, do lado, tem essa estrutura hierárquica. Estrutura hierárquica. Ah, sim. Isso. Olha que interessante, tá vendo? Que ótimo. Olha que bacana. Antigamente, ele abria, se você fosse abrir qualquer termo, ele abria uma outra página. Agora você consegue abrir outro termo, né, e comparar um com o outro. Muito interessante. Olha como que é. Carcinoma está dentro de neoplasias. E carcinoma, ele tem uns termos específicos, né? Que adenocarcinoma, carcinoma, adenoescamoso, olha o tanto que tem. Então, esses são específicos de carcinoma. Agora, carcinoma, neoplasias de anexo, eles são termos que são próximos, né? Mas não são a mesma coisa. Todos estão dentro de neoplasias epiteliais. Agora, vamos para a parte de conceitos. Aqui, ele fala, olha, carcinoma, do lado esse aí. Quer que clica? Por favor. Carcinoma, ele mostra que, olha só, conceito preferido, carcinoma, né? Ao relacionado, mas não mais amplo ou mais específico. Ele agora mostra, antes não era assim, eu não consigo mostrar a tela anterior, né? Mas ele mostrava embaixo quais eram os relacionados. Então, ficou assim muito legal o DEX, eu achei muito interessante. Quem fez a Birene fez essa modificação, ficou mais fácil de trabalhar, eu achei muito interessante. E até mesmo a busca.
Ô, Célia, você pode botar na tela, fazendo um favor, na tela do PowerPoint? Não tem jeito, não. Só para mostrar. Tá bom, então eu vou voltar, vou parar de compartilhar esse. Posso fazer uma pergunta? Claro, pode sim. O que são esses qualificadores e quais são as funções? Então, o que acontece? Por exemplo, o qualificador, ele é um nome mesmo, ele qualifica aquele descritor. Por exemplo, ao invés da pessoa usar tipo um termo que já foi unido hoje em dia. Por exemplo, ela quer falar de câncer. Deixa eu abrir, mas tá se abrindo, que eu vou te falar, peraí. De novo do câncer, peraí. Fabiane, você quer que eu volte lá na tela? Não, Célia, pode deixar esse aberto, porque o qualificador, ele tem muito, esse de carcinoma tem muitos qualificadores, né? Mas, por exemplo, quando a pessoa vai falar de carcinoma em relação ao sangue, então ela usa o qualificador sangue junto com ele. O qualificador ele dá mais detalhes àquele descritor. Eu uso muito qualificador, por exemplo, quando é mais específico a pesquisa. Tipo assim, uma pesquisa fala de carcinoma no sangue. Então, você coloca por quê? Para saber que é no sangue, não é só carcinoma. Então, o qualificador, ele é importante para isso. Eu uso bastante, né, na indexação que eu faço, porque alguns artigos são bem específicos, mas, assim, eu uso muito mais quando eu faço indexação de ficha catalográfica, porque as fichas, elas são da enfermagem e da medicina. O artigo, do DEX, eles são da educação física, que é um termo, assim, que é uma área que não é totalmente, ela está dentro da área da saúde, para nós aqui no Brasil, mas no DEX, por exemplo, ela está dentro de educação. Então, no DEX, ela está em outra área. Então, os termos da educação física, eles não são totalmente representados pelo DEX. Eles são só, assim, os mais gerais. Então, eu utilizo mais o qualificador quando eu indexo as fichas catalográficas e as monografias e também os livros. Aí eu uso bastante o qualificador. Eu posso até te mostrar algum. Esse do câncer tem muitos, né? Então, por exemplo, carcinoma barra etiologia, por exemplo, né? Se você usar o qualificador etiologia. O que é etiologia? Ele é usado para doenças, para aspectos étnicos, né? Culturais ou antropológicos. Então, quando você está falando de carcinoma com essa relação cultural, ela usa esse qualificador. Por quê? Para buscar é mais fácil. Eu quero carcinoma em questão de etiologia. Então, quando usa o qualificador, ele dá mais detalhe àquele termo, sabe? Ele qualifica mesmo, é isso que ele é. Só que assim, ele não é livre. Cada termo tem seu qualificador. Não é, tipo assim, o DEX tem a sua árvore de qualificador e tem a sua árvore de termos. Mas não é qualquer termo que combina com o qualificador, não. Por isso tem que abrir o DEX e conferir qual qualificador que aquele termo aceita. Essa base que eu trabalho, ela nem permite. O DEX já está dentro dela. Eu não posso inventar, por exemplo. Eu quero colocar um que não existe. Não tem jeito. Ela é controlada. Então, eu só vou colocar aquele descritor que existe com aquele qualificador. Ela é bem, assim, rígida. Não tem como a pessoa inventar. Então, se você quiser, depois eu vou te mostrar essa plataforma. Vou mostrar para vocês essa tela. Vocês conseguem aumentar o DEX antigo? A última versão? Só para me mostrar? Fabiane, só antes de você entrar, só para lembrar que o qualificador, ele mostra, pessoal, um aspecto do assunto, uma faceta do assunto, que pode ser tratado e que deve ser retratado para mostrar, no caso do carcinoma sangue, por exemplo, ele está sendo tratado no aspecto do sangue, por exemplo. Tá? Você quer que entre, Fabiane, no DEX antigo? Como que entra lá? Não entra mais não, Célia, eles tiraram. Ah, tá. Você quer que volte É só aumentar essa tela para eu poder mostrar. Essa no fundo aí, tá vendo? Se você essa aqui? Aumentar, só aumentar a tela para eu mostrar. Tá bom, um momento. Como que era antes. Eu tenho salvo no computador a tela antiga, né? Mas assim, ainda dá para mostrar. Tá vendo aqui? Antigamente. Já dá ou quer que aumenta mais? Acho que tá bom.
bom? O que acontecia? Para pesquisar, olha como que era diferente antes. Você tinha opção de pesquisar termo ordem alfabética, permutado ou hierárquico. Ou seja, você tinha que clicar, primeiro selecionar português, lá em cima, depois selecionar permutado. Por que permutado? Ele buscava tanto a ordem alfabética quanto na hierárquica. O permutado ele é combinado. Se queria alfabética, era só alfabético. Então, ele tinha essas 3 opções de busca. Então, tinha que clicar no português, por exemplo, né? No permutado, aí abria outra caixinha e você digitava o termo que você queria pesquisar. Hoje em dia, não. Naquela própria abinha lá, você já seleciona tudo. Então, ele ficou mais fácil de se buscar um termo. Ficou muito melhor. Então, assim, antes ele tinha esse detalhe, fica voltando, abrindo de novo, tipo assim, hierárquico, vou lá, volto de novo, né, na estrutura hierárquica e procuro um termo. Uma coisa que eu acho muito importante, quando eu estou indexando, eu faço muito isso, é justamente sobre a hierarquia de um termo. Muitos autores, né, de artigo, eles usam tanto o termo específico como o termo geral. Então, o que eu faço? Constantemente, né, eu dou retorno para eles falando que é um ou outro. Por isso que quando eu vou fazer uma indexação, eu sempre confiro se aqueles termos, quando eu vejo que tem uma relação, eu confiro se eles são dependentes, né, se um termo é específico ao outro. Porque tem autor que quer usar todos os termos e não precisa. Ou você usa o específico, né, ou o geral. Na maioria das vezes a gente usa o específico, né? A gente sempre usa esse. Então, aí eu volto, né, retorno para eles falando, olha, tal termo é específico e esse é o geral. Então, eu sempre uso, é muito difícil eu não usar a parte do DEX, eu sempre consulto por isso mesmo, para que não ocorra, né, indexação, assim, de forma, sem que seja criteriosa, né, que tem o específico e o geral, porque aí isso não é uma indexação muito rigorosa. É o específico ou o geral, né? O geral, ele já é um conjunto, ele engloba o específico. Então, eu sempre uso a parte hierárquica do DEX. Raramente eu deixo de usar. Para conferir, né, a ordem, onde que aquele termo... Porque, assim, além de tudo, o DEX ele tem várias facetas, né? Então, o sangue ele pode estar dentro de uma doença, dentro de sistema circulatório. Então, assim, ele tem várias estruturas. Então, por isso que eu sempre olho. Às vezes numa estrutura não está como hierarquia, mas na outra está. Então, eu sempre confiro no DEX, essa hierarquia, que é muito importante também. Ou seja, agora eu acho que não vou conseguir mostrar a minha tela, né? Eu teria que entrar para poder ver, né? Você acha que eu consigo mostrar? Acho que consigo? Oi, se você... O que você quer que eu faça? Eu vou entrar aqui, vou ver se consigo abrir ela para mostrar para os meninos como que é essa que eu trabalho. Você consegue também compartilhar. Né? É na barra que está na parte superior. Qualquer coisa eu posso compartilhar. Então, eu vou parar de compartilhar aqui, tá? Tá. Eu vou tentar abrir aqui. Bom, gente, eu falo um pouco rápido, eu fico tentando falar mais devagar, mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar, uma dúvida, alguma questão. A indexação, eu falei assim, ela sim, preciso falar que é a parte subjetiva. Que eu acho que é a parte mais interessante. A indexação, logo assim, de início, né, quando eu comecei a fazer indexação, eu fiquei muito assustada, porque é muita responsabilidade, né? Um artigo, ele passa a ser, conforme a sua indexação, ele pode se tornar visível ou não. Depende do termo que você escolhe, né? Então, assim, no início eu fiquei um pouco, assim, assustada. Eu ficava lendo, ficava com muito receio de usar os termos, né? Porque, primeiro, que é uma área que não é totalmente dentro da área da saúde, né? Aqui, no Brasil, ela mas no DEX ela não é. Então, eu tinha que procurar os termos para revisar o artigo, né? Que fala de educação, às vezes. Não é um termo... o DEX não tem educação muito bem explorada. Tem educação, mas não muito desenvolvida, né? É só mesmo pincelada mesmo. Aí, eu tinha no início um pouco de receio com a indexação desses artigos. Então, no início foi um pouco difícil, mas eu fui lendo, fui me informando, né? E outra coisa, a própria BIREME, né, ela tem as metodologias dela. Então, ela explica como que indexa. Porque eu dei só passei por cima, né, da indexação. Ela tem outros critérios, tem as questões de especificidade, de exaustividade, que são coisas mais técnicas, né? Então, assim, a própria BIREME tem seu manual.
E ela ensina muita coisa nesse manual. Estou tentando abrir minha tela aqui só um instante, tá? Ô, Célia, eu abri. Aonde que compartilha? Célia, você compartilha? Achei. Célia, tá vendo? Não, né? Tá. Ainda não, mas... Ah, porque tá aparecendo a sua tela. Você não escolheu até o que você vai compartilhar. Isso. Agora, isso. Agora você vai escolher aí qual parte você vai compartilhar. Por enquanto a gente está vendo uma tela, mas não é exatamente... Celular, né? É. Então, peraí, então. Tá aparecendo? Mas era aquele lugar. Você vai procurar exatamente a tela que você quer compartilhar conosco. Uhum. Mas o caminho era aquele mesmo. Mas ele custa abrir, né, Célia? Assim mesmo, né? É. Ah, tá. Isso. Agora escolhe onde está. Apareceu? Sim, painel de controle? É isso mesmo, lá, Fabienne, BR21.1. Isso, admin, Isso. é isso mesmo. Essa aqui, ela não é assim, né, que eu tô no celular, não é a mesma coisa. Mas tá vendo aqui, ó, meu nome, né, de usuário, BR21.1 é a biblioteca que eu trabalho, que é do Campo Saúde, da UFMG. Ela faz parte da rede Bireme. Então, aqui não é a mesma coisa, né, mas eu vou tentar abrir só para mostrar. Aí eu quero fazer um novo registro. Eu venho aqui em registros bibliográficos. Ele vai ficar, ele não é para celular, né? Ele não configura igual, ele não fica assim na tela. Aí tá vendo aqui, ó, publicar esse livro aqui, ó. Esse livro eu publiquei há pouco tempo. Vamos ver ele por dentro. Aqui para baixo é tudo são monografias. Esse aqui é um livro. Tá vendo aqui, ó, eu preencho lá onde ele é indexado nas bases, porque dentro, né, da BVS tem as várias bases. Eu seleciono a Lilacs, né, a BDenf, de enfermagem, né, seleciono a SUS. Aí eu falo, mas o tipo de registro é textual. Esse dá muito trabalho, muito. Olha o tanto de autor que tem. Todos esses são autores. Olha só, tipo, um por um. Aí o título, né, aqui, ó, Guia Prático para o Manejo da Dor. As páginas. Aqui, ó, no caso do resumo, como eu falei, né, você salva em português. Ele não tem inglês, esse livro, não tem resumo em inglês. Agora, vamos começar. Onde fica? Isso aqui é a parte do registro, né? Eu só registrei. O texto completo é uma aba separada. Eu venho aqui. Esse livro, ele é disponível online, tá vendo aqui? Eu coloquei o link. Fica tudo salvo bonitinho. A parte de indexação é essa aqui, ó, indexação. Olha lá, dor e história, tá vendo? Esse é um exemplo de descritor. Dor e história. Por que dor e história? Está contando, essa questão é o contexto, né, de história da dor. Como que ela foi trabalhada ao longo do tempo, né? Que a dor, hoje em dia, ela tem
outra forma de concepção. Antigamente, assim, não tinha... hoje tem teste, assim, a dor não pode ser medida, né? Dessa forma, mas já tem mecanismo que antes não tinha. Então, a história da dor psicologia, que tem a ver com as questões psicológicas, a fisiologia, a dor em si mesmo, a percepção da dor. Esses nociceptores são... Fabiane, peraí só um pouquinho. Volta lá na coisa da dor, história e dor, psicologia. Sim. Esse caso, dor, psicologia e dor, história, são qualificadores? São qualificadores, isso. A dor, né? Tá. É porque esse livro, ele é um guia, né, sobre manejo da dor. Então, ele fala sobre dor em vários aspectos. São vários capítulos, né? Então, esse primeiro aí, ele conta a história da dor. Então, dor histórica, a questão histórica mesmo dela, né? O segundo aqui, dor, psicologia, foi isso mesmo. A questão do lado psicológico da dor, né? O que ela causa no indivíduo, assim, a dor, o que é a parte assintomática, né? Então, essa é o descritor. Aí, embaixo, percepção da dor, fisiologia. Nesse caso, é sentir a dor mesmo, fisiologia, né? A dor física mesmo. Esses nociceptores são os neurônicos que captam os sensores, né, de dor. Também para farmacológico, né? São os medicamentos que podem ser usados para dor. Terapias complementares, aqui entra todo tipo de terapia, que seja acupuntura, algum alongamento. Esse é uma complementar, né? Ou seja, ela não é farmacológica, né? Ou seja, não se usa remédio. Analgesia é remédio para dor, né? Medição da dor, psicologia, eles ficam tentando, né, medir a dor. Como eu falei, a dor ela é difícil de ser medida, né? Mas tem uma escala, hoje tem várias escalas, né? De dor. Que fala assim, a pessoa fala que dor que ela está sentindo. Então, essa é uma escala. A anamnese é aquilo que o médico faz, né? Ele faz entrevista com o paciente e para tentar entender de onde veio aquela dor, o que está acontecendo. Exame físico, né, que o médico faz também. A dor crônica são aquelas dores que raramente elas têm medicamento, né? Infeliz, assim, tem um paliativo, mas a dor não some. Ela fica, por exemplo, quem tem gota, né? Sente dor assim constantemente. Cefaleia, que é um tipo de dor, que é dor de cabeça. Dor pélvica, geralmente esse caso é caso de grávidas, que tem essa dor, né? É dor pélvica. A dor do parto, que também está relacionada. A dor musculoesquelética, como eu falei, esse guia fala sobre dor. Então, todas as dores que tinham, todos os capítulos, eu fui colocando, porque tem que estar bem representado, né? Para quem for buscar esse livro, saber qual dor que ele está falando. Porque são todas essas, dor pós-operatória, fibromialgia, também é um tipo de dor, uma doença, né? Aí, outra coisa, 2 capítulos, um dá ênfase no idoso e outro em criança. E também tem um capítulo que fala sobre qualidade de vida, né? Que como lidar com a dor. Tem questões que a dor vai ser só um tratamento paliativo, né? Ela não tem mesmo solução. É só para a qualidade de vida do paciente, para ele sobreviver. Então, esses são os escritores, né, para este livro. Eu vou abrir de um periódico mesmo. Aqui no Caso Livre e monografia são muito parecidos. Eu vou abrir de um periódico. Aí o periódico vem revistas, né? Da UFMG. Aí, tá vendo aqui, ó, aparece por volume, 2019. Eu vou abrir essa última aqui. Não, essa última não. Vou abrir 2018. Deixa eu voltar lá. Peraí. Essa última aqui. Então, tá vendo? Eu falei, essa página não é fiel, né? Ela não é responsiva, ela não mostra como que aparece no computador, mas assim, ela tá bem próxima. Como eu falei, né? A Alicere é uma unidade, preenche toda a parte de registro dela. Tá vendo aqui, ó? Ela colocou Alicere, online, ISSN, o fascículo. A minha parte é aqui, ó. Eu venho aqui, fonte. Não, peraí.
Eu vou virar a tela para ver se melhora. Vai abrir só um instante. É engraçado, ela não tá abrindo para mim, não. Aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo onde tá metadados? Aqui em cima, aqui, ó, aparece, engraçado, a indexação. Aqui não tá abrindo, não. Vou tentar abrir de novo, só um instante. Nessa posição tá melhor. Tá vendo? Tá dando pra gente ver melhor. É estranho que não tá abrindo aqui em cima, não, ó. Ela abre aqui, ó. Vamos ver agora. Porque, quer dizer, né, a página ela não é responsiva, né? Ela não é a mesma coisa que no computador. Ó, engraçado. Tá vendo? Não tá abrindo, não. Ah, sim. Agora abriu. Pera aí. Tá vendo? Vou abrir um artigo aqui, ó. Esse aqui, ó. Utilização do caso. Já foi publicado lá na BVS. Tá vendo aqui, ó? Aí, a gente escolhe a base, Lilacs, né, de novo, que ele já está publicado hoje. Revista. Aqui é o autor pessoal. O título do artigo. As páginas. O resumo. Aí tem resumo em inglês e português. A inglês está aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Agora eu vou abrir a parte da indexação em si, né? Aqui é a parte do registro aqui é a indexação, que é a indexação fica aqui. Esse termo, atividade de lazer, tem praticamente quase todos os artigos têm. Aí, mecanização é um termo, né? História, transculturação. Transculturação é o termo para cultura. Esse aqui é um termo bem diferente. Ele não é assim, né? Todo mundo procura cultura, mas é transculturação no DEX. Eu falei, a indexação dessa revista é mais difícil do que indexar enfermagem e medicina muito mais. Porque primeiro a gente tem contato, né, com a enfermagem e medicina o tempo todo. Então, para nós, os termos são mais fáceis. Agora, a educação física tem muito a ver com a educação, que não é a base, né, do DEX. Aí a imprensa, o que ele fala, tá vendo? Eu custo, assim, achar termo para os artigos da Licéria. Quando eu acho um da saúde, eu fico super feliz. Tipo assim, quando eu acho um que tá falando sobre pressão alta, diabetes, eu adoro, porque é fácil de achar, né? Mas quando fala de educação, fala de Michel Foucault, nossa, assim, não acho de jeito nenhum. Aí eu pensei em filosofia, né? Que é coisa ampla. E é ruim para o artigo, né? Porque o artigo, se for muito amplo, ele não vai ter a divulgação necessária. Então, a nossa palestra, né, é sobre isso hoje, sobre o periódico e a indexação e a sua importância, né? Qual é a importância da indexação para o periódico? É justamente essa. Quando a gente vem aqui e coloca os termos, né? Esses termos, eles são por onde o artigo vai ser recuperado. Quando a pessoa fizer uma busca na base de dados, são esses termos que serão recuperados. Ou seja, se eu não coloco um termo que representa aquele artigo, ou coloco muito amplo, ele pode ficar esquecido. Então, assim, dependendo de qual seja o que eu escolho, é muito séria a indexação, né? Ele pode esconder um artigo ou dar muita visibilidade. Depende muito, né, do tempo que eu escolho. Por isso que é importante fazer essa leitura, né? A gente não consegue ler o artigo todo. Eu vou abrir uma outra aqui. O artigo todo, mas consegue ler as partes mais importantes dele, né? Vou abrir uma outra aqui. Então, assim, a indexação por isso é importante para o artigo. Se você não indexa um artigo, ele fica perdido. Ele não tem recuperação, porque se ele não é indexado, como que a base vai localizá-lo? Ou seja, por isso que é importante ter essa indexação. Hoje em dia, né, eu tenho pouco mais de um ano que sou indexadora,
Então, constantemente, os alunos da medicina, como professores, né, procuram para indexar livros. Por quê? Porque é importante o livro ser indexado, tanto para eles, quanto para nós, né, e para a área científica mesmo. Quando é indexado, ele é recuperado. É mais fácil, né? Se não for indexado, não tem, raramente, ele pode ser, né, mas é assim, com muita sorte. Então, por isso que a indexação é muito importante para a área, para o periódico, né, e para a comunicação científica. Quando outra coisa que eu queria falar também é que tem 2 tipos de indexação, que as pessoas às vezes confundem, né? A indexação numa base de dados porque a gente faz, bibliotecário, né, a indexação de assunto, por assunto, né? Como o Lancaster chama. Agora, a indexação numa revista é quando o periódico o artigo está dentro de uma revista, ou seja, mas para ele estar lá dentro, ele passou por uma indexação também de assunto, né? Feito por uma biblioteca. Então, assim, quando fala assim, né, o artigo indexado em tal base, é porque ele está dentro de uma base que tem critérios, né, para ser inserido. Ele é criterioso, fala assim, ele tem uma série de, ele foi legitimado pelos seus pares. Então, por isso que a indexação é muito importante, né? Ela além de dar visibilidade para a comunicação científica, ela garante muitas questões que é de ser original, de ser rigoroso. Não é qualquer artigo, né? Não é um artigo, uma tirinha de jornal, que seja uma brincadeira. É uma coisa muito séria. Então, por isso que o artigo periódico é muito importante para a nossa comunidade, né, em geral, para o conhecimento. E, assim, o que eu tinha para falar era isso mesmo. Caso vocês tenham... eu só queria falar uma coisa também, onde mais que eu uso, né, a indexação. Também na ficha catalográfica, que é muito importante, que eu uso bastante. A ficha também é muito importante, né, os pontos de acesso. Então, hoje eu uso na ficha catalográfica, nas teses, dissertações e artigos científicos e livros, né? Então, eu uso bastante a indexação. E eu gosto muito, assim, eu gosto muito de fazer. Quanto mais você lê a indexação, quanto mais você, de um assunto, mais você fica por dentro dele. É muito interessante, assim, eu acho que é uma parte, e eu falo que é a parte mais, assim, uma das partes mais intelectuais, né, da biblioteconomia, porque você tem que estar lidando com outra área. Várias vezes eu passo aperto, assim, eu vou procurar um artigo que eu não faço nem ideia de que termo que é. Então, eu tenho... Quando isso acontece, o que eu faço? Eu vou na BVS e busco um artigo parecido e vejo, né, o que o autor usou. Eu confiro também, viu? Que, por exemplo, é um termo que eu já vi muito utilizado, foi hipertrofia. Mas a hipertrofia, ela não é... A hipertrofia que eles usam eu vou abrir para mostrar aqui o DEX. A hipertrofia que eles usam nesses artigos não é a mesma hipertrofia para a educação física. Porque a hipertrofia, ela machuca o músculo mesmo, né? Ela faz o músculo crescer. Só que a hipertrofia que tem aqui no DEX, eu vou até te mostrar, a hipertrofia que está no DEX aqui, ele tem a ver com... Quer ver, ó? Eles têm o termo exato. Tá vendo aqui, ó, hipertrofia, aumento geral do volume do órgão ou parte dele devido ao crescimento celular e acúmulo de líquidos e secreções, e não devido à formação de tumor nem ao aumento do número de células. Essa hipertrofia, ela se parece um pouco com a do músculo. O músculo faz isso mesmo, né? Ele cresce e entra água nele, aí ele vai... isso é hipertrofia. Mas fica muito assim, não é... Se você subir... quer ver, olha, a estrutura hierárquica dele, hipertrofia. Olha onde que ele tá. Tá vendo aqui, ó? Hipertrofia tá dentro de condições patológicas, tá vendo? Assim, não é uma hipertrofia da educação, assim, ela precisa, mas ela não define o que o termo de hipertrofia define na área de educação física. Então, assim, mesmo quando eu consulto a BVS, um artigo que foi publicado, eu confiro também, eu não vou usando só o que tá lá, não. Assim, eu confiro, né, vejo se é a mesma coisa, porque os termos são muito, assim, às vezes se parecem. Então, assim, esse é um exemplo aí, a hipertrofia, assim, olha onde ela tá, doenças. Não é hipertrofia muscular. Então, eu acho assim, para a educação física tem que ter hipertrofia muscular, que é específica, né, para o músculo mesmo. Que não é uma hipertrofia, mas ela não é maligna, ela é benigna, né, digamos assim. Deixa eu ver o que mais aqui.
Ô, Fabienne. Oi. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho. Volta nessa Claro. tela mesmo que você está, onde tem, assim, nota de escopo. Tá. Aí, peraí. Que tem duas coisas que eu quero falar para o pessoal. Primeiro, que essa árvore hierárquica, aí mesmo, aí, aqui. Então, nesse exemplo que a Fabienne trouxe, pessoal, o que eu queria que vocês observassem, porque agora, Fabienne, eles também estão fazendo exercício de indexação e usando vários tesauros. Então, eu queria chamar a atenção que aqui, então, primeiro, aparecem os descritores nas 4 línguas estrangeiras. Depois, a gente tem um termo alternativo e temos um código hierárquico e temos nota de escopo, né? Então, o que é muito interessante aqui é o papel da nota de escopo, né? A nota de escopo pode trazer uma indexação, uma definição, ou pode trazer um contexto de uso. E embaixo tem uma outra nota, que desce um pouquinho, Fabienne. Tem os qualificadores permitidos. Ué, mas que engraçado, eu tinha visto uma outra nota. Tem esse que tem não, Só tá. Então. Então, a gente tem a nota de... Peraí, deixa eu colocar outra vez aqui. Qual que é a outra nota? É hipertrofia. Tá. Então tá, ótimo. Deve ser que ele tem aqui, ó. Isso, não, isso. Tem que ser termo exato, peraí. Não, essa coisa do termo exato é muito bom também, né? Porque se você conhece... Aqui, ó, ele deve ter lá embaixo. Isso, gente. Isso que eu queria chamar a atenção. Aí, ó. A gente tem a nota de indexação, desce um pouquinho. Já passou, né? Aliás, sobe, né? Sobe. Aqui em cima. Aí fala aqui, ó, aqui, ó, escopo e indexação, isso. Nota de indexação, estão disponíveis... Lê para mim, Fabienne. Tá. Secundário, né? Geral ou não especificado. Vários termos pré-coordenados, hipertrofia com órgão, né? Estão disponíveis. Não confunde hiperplasia com órgão, patologia, no caso, coordenador primário, né? Tá. Então, gente, observem só que a gente tem 2 notas aqui. Essas notas, elas são de extrema importância para o indexador, porque essas notas, eles vão informando, trazendo informações complementares úteis para usar o termo. Então, e ainda tem uma nota de indexação, isso é muito bacana. Nossa, não é uma informação comum que apareça, né? Então, o DEX traz essa nota de indexação, para o indexador. Para o indexador ler essa informação e se informar melhor sobre o descritor e se esse descritor está de acordo com o conceito que ele está procurando, né? Que ele está fazendo a tradução. Então, isso é extremamente rico e muito útil. Outra coisa é que a árvore hierárquica, ela é muito importante porque ela te dá uma visão geral dos termos que são mais amplos e dos termos específicos, também para uma compreensão dessa estrutura hierárquica do descritor. Então, uma coisa muito importante que a Fabienne ficou falando o tempo todo, eu olho isso aqui também, eu analiso isso, eu analiso aquilo. Isso quer dizer algo que eu falei para vocês no início do semestre, né? Ainda no mundo de antigamente, quando eu falei indexação, não é uma atividade mecânica, é uma atividade subjetiva e intelectual e de análise e de síntese. A análise é isso que a gente faz, que a Fabienne está falando, tá vendo? Eu olho isso também, eu analiso aquilo. Então, eu preciso analisar o descritor dentro de um contexto. Aqui é o contexto da área da saúde, mas também buscando os descritores que são mais interessantes de uso, que são mais aplicáveis àquele contexto. Então, ela mostra essa visão, tem recomendações para o indexador, tem as notas de escopo, os descritores em outros idiomas, mostra a relação hierárquica, né? O que são os termos
a hierárquica, mostrando o termo específico e o termo geral, mas mostra também a relação de equivalência, quando mostra os termos, os descritores alternativos, né? Então, com isso eu quero dizer que, ao indexar, é preciso, e a Fabienne vai confirmar, é preciso se debruçar sobre aquele material que você tem em mãos, com este instrumento, essa linguagem, e buscar fazer uma análise e buscar o termo, o descritor que é mais apropriado, que é mais representativo, dentro do contexto da linguagem e também para os seus usuários. Teve uma hora que a Fabiana também falou assim, esse termo aqui de cultura é transculturação, isso, né? Uma coisa assim. É difícil, né? Então, entender esse contexto também da linguagem é super importante. Por isso que eu insisto que não é simplesmente pegar um recurso, olhar para ele, tentar identificar, fazer análise de assunto e imediatamente ir para a linguagem, procurar e pegar qualquer termo. Não. Nesse momento é super importante parar, analisar, verificar as informações que você tem em mãos, olhar de novo no recurso e ver se esse é o mais adequado. Muitas vezes você tem que trocar também figurinhas com o seu colega, né? A Fabienne está aqui agora mostrando isso para a gente, mas ela não saiu do recém-formada e começou a navegar dessa forma pelo instrumento, a indexar dessa forma. Ela passou um tempo em formação também. Né, Fabienne? Atende os usuários, né, com pesquisa, e a pesquisa por si só já lida com DEX, né? Então, você tem costume com DEX. Mas, assim, era um costume mais não era superficial, né? Hoje é aprofundado mesmo. Conheço mais DEX. Tá certo. Tá bom, minha gente. Pessoal, perguntas para a Fabienne? Pode abrir o microfone e as câmeras, quem quiser fazer pergunta. Quem tiver sem acesso, pode usar o chat. Ok? Tá tudo certo? Sem dúvidas? Olha, sério, no final da apresentação eu deixei meu e-mail. Quem quiser fazer alguma pergunta, né? Quer assim, eu falei muito rápido, né? Pode enviar para minha pergunta, tem meu e-mail. Alguma dúvida, né? A sua atividade, quiser ajuda, pode enviar que eu ajudo a fazer, né? Professor. Professora. Oi, Anice, pode falar. Você quer ter uma pergunta? Não, eu queria agradecer a Fabienne pela exposição, dizer que eu gostei muito do que ela disse. Ficou muito claro, assim, na prática, como que é feito. E eu queria só te perguntar, eu não sei se você falou isso nos primeiros minutos, que eu não estava conseguindo entrar, mas por que você escolheu a área da medicina? A área da saúde? Eu vou te falar, eu não escolhi não, mas eu sou muito feliz por ter escolhido, né? Quando você passa um concurso, você não, pelo menos é da FMG, né? Você não escolhe onde você vai, não. Na época, eu imagino, eles escolhem pelo perfil. Como eu era diretora escolar, né, de uma escola lá em Neves, e essa biblioteca que eu fui precisava de um coordenador, né, de um chefe. Aí eles viram o meu perfil e eu imagino que foi isso que me colocaram lá. Mas, assim, eu adoro trabalhar lá. Eu adoro, assim. Eu não imagino, assim, outra área. Porque eu moro perto do Campus Pampulha, né? Pensando em vir para cá, mas, assim, não, eu gosto mais dessa área. É muito boa, assim, muito interessante. E ela é muito bem esquematizada. A medicina, a saúde, né? Ela tem esse descritor, o DEX. Ele não é perfeito, né? Mas ele é muito próximo, assim. Tem muitos descritores. Ele é sempre atualizado, sabe? Eu uso bastante. Então, eu acho que é uma área muito desenvolvida. A gente tem suporte, tem a NLM, né? Então, assim, eu gosto muito dessa área. Então, foi coincidência mesmo, né? Fui parar lá. Mas eu gosto, assim, deu super certo. Que legal. Parabéns. O trabalho é muito bom. Pessoal, mais alguma questão? Eu vou pedir antes da Fabienne ir embora para ela falar para a gente 5 minutinhos do projeto dela de pesquisa de mestrado. Isso é bom para a gente ir estimulando nossos alunos da graduação, Fabienne?
favor. Claro. Então, assim, eu até falei um pouco dele, assim, sem querer, eu falei um pouco do projeto. Onde que surgiu? Enquanto eu estava fazendo indexação, eu percebi que, como eu falei, né, eu indexo os artigos da LICEG, que é Educação Física. E eu percebi que ela não é bem representada pelo DEX. Por quê? O DEX, aqui para nós, o DEX, ele é uma versão para a América Latina, né? Mas mesmo assim, ele não é, ele é o MESH, né? O DEX é a versão do MESH para a América Latina. Só que mesmo assim, ele não inclui a educação física. Para nós do Brasil, se você considerar CAPES, a educação física está dentro da ciência da saúde. Mas no DEX não, ela está dentro de educação. Então, como o DEX não é uma base de educação, a parte lá é muito, muito simples, ela não é desenvolvida. Então, quando eu recebi a LICEG para indexar, eu tomei de cara assim, muito susto, porque eu não achava termo, assim, somente atividade de lazer. Só tinha isso, assim, é um termo muito geral, né? Dentro dele tem as outras, assim, tem os esportes, mas, assim, era muito geral. Então, eu vi que faltava muita coisa para representar a educação física. Só que aí eu entrei com esse projeto, né, no mestrado, para discutir. Só que eu percebi que é uma questão muito mais delicada do que parece. Não é tão simples como parece ser. Então, eu resolvi mudar, né? E como eu uso bastante DEX, eu reparei que dentro do DEX tem as relações hierárquicas, associativas. E as associativas, né, são quando os termos, eles, assim, a relação associativa é muito frágil, assim. Por exemplo, dependendo de qual contexto que aquela área trabalha. Por exemplo, se eu falar assim, uma coisa que, assim, não está na cara que é relacionado, não, mas é relacionado. Agora eu não vou me lembrar de um termo, não, que só quem é da área sabe, entendeu? Tipo assim, a pessoa sabe que uma coisa, tipo assim, relaciona a outra, uma doença. Quem trabalha sabe que. Então, assim, para quem não é da área, não sabe que aquele termo ali, ele está associado com aquele descritor. Então, é uma relação muito delicada. Ela pode se dar por oposição, por proximidade. Então, assim, eu estou fazendo um estudo dessa relação associativa, que eu acho muito interessante. O DEX agora, ele mudou, né? Antigamente ele tinha as relações, no caso, ele chama de... eu não tenho a tela para mostrar antiga, não, porque como que mostrava antes, né? Tinha o descritor e do lado tinha os termos relacionados. Agora, então, tipo assim, eu acho que tem que ficar melhor explicado. Para mim, por exemplo, não sou da área, assim, né? Mas de trabalho, a gente tem uma noção, mas nunca vou dar conta de saber tudo, né? A área é imensa e eu sei só um pouco dela, né? Um pouco que eu estudo, né, para fazer indexação. Mas, então, assim, para mim, que sou da bioeconomia, é importante que tivesse essas relações que elas fossem mais claras. De qual tipo que ela é de associação? Por oposição, por semelhança, porque alguma ligação? Então, ele tem a ver com isso. Eu estou estudando o DEX, como que aquelas relações se dão, né? E quais são os tipos de relações que existem. Então, assim, eu estou um pouco no início ainda, né? Já fiz um levantamento, mas é um termo que eu gostei bastante, que tem a ver com a minha área, né? Que eu acho que vai ajudar bastante para mim e para quem trabalha com isso, com o DEX também, as outras áreas que usam o DEX, porque eu acho que faz falta. Você vai fazer uma indexação e não sabe aquela relação, qual que é? É posição, é semelhança, é por tipo? Assim, não é muito claro. Então, meu estudo nessa área, que eu abandonei a outra, né, de educação física, porque eu achava que era mais delicado do que eu pensava, mas não saí do DEX, não, porque eu gosto muito dele. Assim, trabalhar com ele, assim, aprende muito. Eu falei, ele não é perfeito, não é. Tem termos que até hoje são termos antigos, assim, que hoje usa, assim, por exemplo, sobre... acho que é de... Deixa eu abrir para lembrar aqui. Tem termos assim, que hoje eles mudaram, né, para, por exemplo, com gênero, né, questão de gênero, e o DEX, eu não sei se ele mudou agora, tá? Porque o termo mais antigo. Então, assim, o DEX, ele é muito bom, ele não é perfeito, né? Ele tem umas detalhes que você fala, assim, que faltam, mas, assim, acho que é muito pouco. E também é muito grande, né? São, nossa,
30.000 descritores, é muita coisa. Então, assim, é isso. Tá bom, Fabienne, muito obrigada. Pessoal, tem mais alguma questão que vocês gostariam de fazer ainda? Uma última chance de fazer questão para a Fabienne. Se ninguém tiver mais questão, a gente pode se despedir da Fabienne. Eu fico aqui ainda para saber se vocês ainda têm alguma questão sobre o trabalho que vocês estão fazendo. Ok? Então, Fabienne, queria agradecer. Também lembrar, gente, que a Fabienne autorizou, a apresentação dela está já no ambiente da disciplina, já compartilhei com vocês. Queria aproveitar, Fabienne. Tem meu e-mail lá, tem meu e-mail também. Sim, é verdade. A Fabienne deixou o e-mail dela, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, pode enviar para ela. E aproveito para agradecer, tá, Fabienne, a sua disponibilidade. Eu agradeço. E foi muito bom você falar para os alunos, mostrar como que é o seu dia a dia de indexadora, catalogadora, e agradecer mais uma vez, e eu vou ficar com os meus alunos aqui mais um pouco, caso eles tenham alguma dúvida, tá bom? Tá bem? Muito obrigada, Fabienne. Fabienne, você está ouvindo? Pessoal, vocês ainda precisam que eu fique aqui para tirar alguma dúvida da tarefa? Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Professora. Fabienne, obrigada. Não sei se a Fabienne, agora ela desligou. Pois não, quem quer falar? Isabela? Quem? Isso. Eu fiquei com dúvida na referência do tesauro. Eu não consegui elaborar a referência dele, tentei procurar aqui como faz, mas eu não achei um modo de fazer. Aí eu gostaria de tirar a dúvida. Peraí, é a Isabela? Quem que está falando? Isso, a Isabela. Ô, Isabela, de qual tesauro que você estava falando, exatamente? Eu tirei do Supremo Tribunal Federal. Você não conseguiu fazer a referência? Isso. Tem uma lá que a senhora pede para a gente colocar a referência, né? Escolher o tesauro e fazer. Eu não consegui achar o modo de fazer. Aí pode colocar só o link do site mesmo? Pode, não tem problema não. Tá bom? Uhum. Vamos deixar a Bárbara entrar. Mais alguém, gente? Tem alguma questão? Tudo tranquilo então, minha gente? Podemos... Professor. Oi, Anice, você quer falar? Pode fazer uma pergunta sobre o trabalho final? Pode fazer, Anice. Pois não. Eu posso colocar como um gênero textual, uma referência textual, um decreto de lei? Pode, não pode? Pode. Pode ser qualquer objeto, minha gente. Então tá bom. Pode ser qualquer objeto que vocês escolherem, e aí pode colocar a referência desse objeto. Pode ser um decreto-lei, pode ser uma bula, pode ser... eu pedi objeto textual e não textual, né? Pode ser, por exemplo, esse leque que eu estou usando aqui, olha, como objeto, tá? Eu vou pedir... Nós vamos fazer uma sessão com a Gislene, ou então com a Adriana, igual a gente fez com a Fabienne, para elas falarem para vocês sobre indexação de imagens. Por acaso alguém for trabalhar, por exemplo, com fotografias, aí a gente vai fazer uma sessão dessa assim rápida, de 1 hora mais ou menos, para elas apresentarem uma metodologia de indexação. Eu acho que vai ser útil para o trabalho final, tá? Mais alguma questão? Helenice, você quer perguntar? Sim, eu não consegui fazer a pergunta enquanto ela estava no ar, porque eu sempre tive essa dúvida. A pessoa, para trabalhar como indexador, ele passa, por exemplo, você forma em biblioteconomia, e aí você quer ser um indexador, ele faz mais algum curso, mais alguma coisa, para chegar até...
O indexador, a formação do indexador começa como vocês estão fazendo. Vocês vão fazer análise de assunto, vão fazer indexação, né? Linguagem de indexação, depois as disciplinas de sistema de classificação, as disciplinas de construção de tesauros, todas as disciplinas da área de organização, tá? As disciplinas da professora Cíntia, que vocês estão fazendo nesse semestre. E aí vamos imaginar, por exemplo, assim, que se eu vou trabalhar na área jurídica, uma outra formação que eu posso ter é compreender um pouco da área, da terminologia da área, sabe, Lenice? É super importante quando a gente vai trabalhar como indexadora, catalogadora, que a gente entenda a terminologia da área, né? Por isso que eu estava falando para vocês que o DEX, quando a Fabienne apresentou e falou da árvore, né, hierárquica, que eu consigo entender um pouco ou identificar os objetos que existem em um domínio, né? O domínio, eu me lembro que alguém fez essa pergunta, quando a senhora fala domínio, você está falando de quê? Quando eu falo domínio, eu estou falando de uma área de conhecimento ou parte de uma área do conhecimento. Mas eu conheço os objetos que existem nesse domínio e o nome dado às coisas, né? E as relações existentes entre esses objetos. Então, quando eu pego um sistema de classificação, eu consigo visualizar isso. Eu consigo saber, por exemplo, no sistema de classificação bibliográfica, quais são as grandes áreas de cobertura deste sistema de classificação, quais são as classes e categorias que existem, quais são as subcategorias, né, os documentos que existem, as relações que existem entre estes termos. E aí, Helenice, é importante você, por exemplo, fazer formação ainda sobre, por exemplo, os instrumentos, igual, por exemplo, a Fabienne. Muitas vezes o indexador, ele aprende a usar o instrumento na sua prática, usando realmente. Né? É claro que cada vez mais que você usa, o DEX é um instrumento complexo, não é um instrumento simples, né? A terminologia também não é uma terminologia simples, é uma terminologia complexa, ela mesma mencionou, né? Eu tenho, às vezes, só quem está na área que sabe das relações associativas, porque as relações associativas, elas são complexas realmente, né? Não é uma relação feita, por exemplo, pelas características, mas por proximidade, e isso é muito subjetivo, ainda é mais subjetivo ainda. Então, fazer uma formação, por exemplo, de como usar os instrumentos, uma formação que vai te dar mais condição de você compreender a terminologia da área, isso tudo como é que eu posso dizer? São momentos de formação que o indexador tem. E que nunca ele acaba, tá, gente? Ele não acaba quando você se forma em biblioteconomia, não. Eu diria que a parte formal é essa que você faz aqui no curso. Mas depois você vai, por exemplo, para a medicina, você vai ver que a área da saúde é um mundo à parte. A área da medicina é uma área muito organizada, a área da saúde. Existem muitos instrumentos, de vários tipos, inclusive, para se trabalhar na área da saúde. Eu quero ver se eu trago alguém para falar para vocês sobre o uso das listas de cabeçalho de assunto. Eu achei que essa experiência de trazer a Fabienne, eu achei que foi uma experiência interessante de vocês ouvirem um bibliotecário e mostrando como é que usa, com exemplos bem aplicados, bem concretos. Né? Então, eu vou ver se eu consigo articular outro bibliotecário do sistema para vir falar para vocês. Tá bom? Ô, Célia, Oi, eu pergunto no sentido assim, vou dar um exemplo. Eu via muito falar de bibliotecário escolar, até que apareceu um curso que a professora Marina propôs, eu fiz o curso. Aí eu entendi muita coisa, que não há essa especialização no Brasil e tal. Foi muito proveitoso. Eu pergunto assim, no sentido assim, existe curso que você só aquele curso assim, fora da faculdade, aquele curso especializado, só para quem quer ser indexador, só isso. Existe isso?
Ué, caiu. Me desculpa, gente, meu vizinho está em obras aqui. Você pode, por exemplo, a Marília dá esse curso para o pessoal das bibliotecas escolares, o público mesmo da biblioteca escolar, eu acho. Eu até conversei com a Marília muito recentemente, porque na minha disciplina Bibliotecas Digitais, que a gente terminou de dar agora na pós-graduação, eu e o professor Marcondes, nós falamos muito dessa questão. A gente fez um projeto de bibliotecas digitais para professores da rede estadual, da rede pública estadual. E uma grande questão, por exemplo, nas bibliotecas escolares, é a questão dos vocabulários, né? Da importância dos vocabulários, muito pouco trabalhado, né, com as bibliotecas escolares. Então, assim, eu acho que os cursos, você pode fazer isso num curso de pós-graduação, em que você, por exemplo, se especializaria em trabalhar, por exemplo, só com o aspecto da indexação, e aí você poderia investir nessa sua formação. As associações de classe, né, a associação de bibliotecários, às vezes pode ter um curso de formação, ou os cursos de extensão, por exemplo, que existem na universidade, né? Essa é uma forma de você se especializar mais na área da indexação. Agora, também é interessante você pensar que você pode fazer, por exemplo, talvez cursos que tenham num domínio específico. Então, por exemplo, a indexação, igual a Anice falou, por exemplo, de legislação, né? A indexação na área da música, a indexação de imagens, por exemplo, eu dei uma disciplina na pós-graduação, no mestrado, doutorado, ano passado, que eu trabalhei só com indexação de imagens, é uma área que eu tenho interesse de pesquisa, porque também são outras habilidades que são requeridas também para se trabalhar com imagem. Contexto tem uma habilidade, mas é requerida uma habilidade, mas para trabalhar com imagem são requeridas outras habilidades. Então, o que eu acho que é muito importante é você continuar nessa busca de formação de indexação, gente, porque assim, os vocabulários, eu já falei isso para vocês também, os vocabulários, eles são muito, muito mais do que isso que a gente trabalha aqui. Ele tem uma potencialidade de trabalho muito grande, né? Eu não sei se alguém da turma fez, mas o professor Marcondes é nosso professor visitante, e ele fez a oferta. No início da pandemia, ele fez uma oferta de uma oficina que teve gente do país inteiro, foram 120 alunos nessa oficina, que ele fala do uso dos vocabulários na web, vocabulários para recursos digitais. E o Marcondes, me parece que ele está com a intenção de fazer uma oferta de disciplina nessa área também, nesses mesmos moldes, aberta para toda a comunidade, para alunos da graduação, da pós-graduação, e essa disciplina que ele ofertou, nós tivemos alunos da biblioteconomia, da museologia, da arquivologia, alunos da pós-graduação e gente do país inteiro, professores. Eu fiz também essa disciplina, foi muito interessante. E o Marcondes trabalha com esse ponto de vista do uso dos vocabulários e dessa potencialidade, né? Então, nós recebemos, por exemplo, o presidente da Wikipedia Brasil, né, que veio para falar para a gente da potencialidade da Wikipedia também. Não, eu acho assim, o que é muito importante, Helenice, é que vocês não se iludam achando que quando vocês formarem em biblioteconomia, acabou, não tem mais nada para ser feito. Não, aí é que a coisa está começando. Então, assim, a formação, é muito importante que vocês reflitam sobre a importância da formação de vocês. Ainda mais nessa nossa área, a área da organização. É uma área extremamente dinâmica, né, e com um referencial teórico, uma fundamentação teórica muito grande, e de extrema riqueza de trabalho, de pesquisa, de atuação para o bibliotecário, né? Então, eu sempre gosto dos meus alunos, eu tenho alunos bibliotecários como orientandos, né? E é sempre importante pensar em aspectos que eu posso trabalhar na minha formação. Então, por exemplo, o caso da Fabienne, eu propus a ela, vamos trabalhar com as relações associativas, porque as relações associativas, elas são pouco investigadas como tema de pesquisa, e tem muita relação com o trabalho dela, de atuação como bibliotecário, né? A compreensão, gente, das relações. Nós tivemos uma aula, foi uma aula só, mas a compreensão das relações
semânticas é um ponto fundamental para a compreensão e uso das linguagens, né, das linguagens de indexação, das linguagens documentárias, né, as linguagens para classificar, as linguagens para indexar. Então, é muito importante que vocês se sintam desafiados, né? Eu lanço esse desafio para vocês, de vocês refletirem acerca da área de organização, e não tenham medo da área de organização. A área de organização para a gente, é o coração da biblioteconomia. Né? Não adianta você falar, eu gosto de biblioteca escolar, eu gosto da hora do conto, mas se o bibliotecário gasta um dia inteiro para poder achar um livro na biblioteca, para poder ler esse livro para as crianças, na biblioteconomia, a essência da biblioteconomia é a área da organização, né? Mas a área da organização possibilita que outras sub-áreas da biblioteconomia possam acontecer, tá? Ok, então, Helenice. Mais alguma questão, minha gente? Alguém perguntou aqui, a Laísa. Professora, qual a diferença entre nota de escopo e a nota de alcance ou aplicação? A nota de escopo, ela muitas vezes, ela vai aparecer sendo chamada de nota de alcance, tá, Laísa? Mas ambas têm a seguinte função, a função de mostrar informações complementares sobre o descritor ou sobre o cabeçalho de assunto, no sentido de mostrar um significado, uma definição, ou também mostrar uma aplicação, ou uma faceta de uso, né? Por exemplo, eu me lembro que, num dos exemplos, eu apresentei sobre... deixa eu me lembrar aqui, o exemplo foi sobre... Como é que eu posso falar, gente? Frutos do mar, né? Frutos do mar, em vários contextos de uso. Então, no contexto, por exemplo, da saúde pública, no contexto da culinária, né? No contexto da cozinha, né? Então, a nota de alcance, ela serve para isso, para te mostrar a aplicação daquele descritor ou daquele cabeçalho de assunto. Em que situações que é recomendável que você use esse descritor. Então, isso tem relação com aquelas notas de indexação que aqui a Fabienne mostrou, que eu chamei a atenção de vocês. É muito importante isso para o indexador, porque fala assim, olha, indexador, aqui tá vendo? Você vai usar essa expressão aqui, fruto do mar, não é na química, nem na biologia, você vai usar essa aqui, esse cabeçalho de assunto em especial, no contexto da culinária, no contexto da gastronomia, nem se fala mais culinária, né? No contexto da gastronomia. Então, a nota de alcance tem esse objetivo, mostrar uma faceta do assunto, ou mostrar uma definição, ou um contexto de uso, tá bom? Professora, você poderia explicar a quinta atividade? Será que é isso que a Esther está querendo saber? É isso, Esther? É a atividade de indexação que está em andamento? Isso? Então, vou compartilhar aqui, tá, Esther? Para a gente ver o que é, e aí você vai me ajudando a... Então, peraí, antes, deixa eu ver só se está aberto aqui. Deixa eu ver aqui se eu deixei o ambiente aberto. Tá bom. Não, peraí, deixa eu abrir aqui primeiro o ambiente da disciplina. Deixa eu fechar essa coisa aqui do Dex e já falo com vocês. Deixa eu ir fechando aqui. E aí a gente vai... Pronto. Deixa eu pegar a disciplina aqui, tá bom. Então, a Esther está falando dos tesauros, e aí ela quer saber a atividade, o item 5. Vamos abrir aqui para vocês, deixa eu ver aqui, exercício tesauros, está aqui. 5. Indexar os enunciados a seguir, deve ser este. Então, peraí que eu vou compartilhar aqui, e aí a Esther vai me ajudando
para a gente ver... Se ela... Ah, pronto. Esse aqui. Pronto, Esther. Esse aqui, indexar os enunciados a seguir. Bom, então, o que vocês vão fazer? No DEX, vocês vão indexar os enunciados abaixo. Estudo dos casos de cistite em mulheres. E 2, uso excessivo de medicamentos por crianças. Identificar a definição... não, então, peraí, vamos começar então primeiro com 1. Estudo dos casos de cistite em mulheres. Eu quero que vocês indexem, escolhendo o descritor que melhor representa esse assunto, estudo dos casos de cistite em mulheres. Então, obviamente, vocês vão fazer as duas etapas. Vocês vão fazer análise de assunto, então, estudo dos casos de cistite em mulheres. Qual que é o assunto? Cistite, né, minha gente? Cistite em mulheres. E aí vocês vão, então, no DEX, buscar o descritor que melhor representa. O descritor autorizado, o preferido, tá? O termo preferido. Então, uso excessivo de medicamentos por criança, mesma coisa, tá? Uso de medicamentos, e aí, no caso, tem um aspecto que é por criança. Se vocês conseguirem identificar um descritor que vai representar uso de medicamentos por criança, mas não é uso habitual, é uso excessivo de medicamentos por criança. Vocês vão trazer um ou mais de um descritor que representa esse assunto. Letra B, identificar a definição e o termo equivalente de lepra. O que eu quero que vocês busquem no DEX? A definição para o descritor lepra. Não, pera lá. Não vou usar dessa forma, não. Deixa eu reformular. A definição para lepra. Tá? E aí vocês vão ter que buscar lepra dentro do DEX e ver se ele é um termo autorizado, se ele está apontando para usar um outro termo, e a definição. Então, eu quero a definição. Então, veja bem, aqui foi bom Esther ter perguntado. Aqui eu não estou pedindo para você indexar. Eu estou pedindo para você ir ao DEX e identificar a definição de lepra e trazer o termo equivalente. Então, não quero o termo específico, eu quero a relação de equivalência, tá? Identificar os termos relacionados e o termo geral. Então, quero que vocês identifiquem o termo geral, o mais amplo, para lepra, e os termos relacionados, o TR, a relação associativa. Daqui para baixo, vocês vão usar o Tesouro Brasileiro em Ciência da Informação. Então, eu dei um título, a interoperabilidade semântica na perspectiva da organização do conhecimento, uma proposta para o repositório institucional da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, esse título tem um resumo que acompanha esse título, que é muito interessante, porque agora vocês não vão só olhar para o título, mas vocês vão conhecer mais detalhes deste assunto, consultando o resumo. Eu acho que aqui, olhando para o resumo, vocês já vão poder fazer análise de assunto, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? De posse da informação do título e do resumo, que vocês façam análise de assunto. Aí, minha gente, não fiquem preocupados em fazer apenas um assunto. Coloquem a quantidade que vocês acharem relevante para representar. Depois, vocês vão buscar no Tesouro Brasileiro em Ciência da Informação os termos descritores. Tá bom? E justificar por que vocês escolheram estes termos descritores. Depois, vocês vão fazer a mesma coisa do número 2 até o número 7. Então, número 7. Daqui para baixo, vocês já vão usar o tesouro de objetos de patrimônio cultural nos museus brasileiros, tá? E aí, vocês vão começar com o título. Aqui, observe que aqui não tem resumo, então aqui eu só tenho um enunciado. Avaliação dos objetos dos cenários das peças teatrais. Fazer a análise de assunto para avaliação dos objetos dos cenários das peças teatrais. E buscar neste tesouro, aí vocês vão ter que navegar pelo tesouro, todos,
tá? Entender a estrutura, como que ele está organizado, se ele tem grandes categorias. A gente até, quando eu falei dos tesauros, eu dei o exemplo desse tesauro aqui. Eu mostrei para vocês que ele tem, eu estou me recordando aqui, que ele tem uma parte de classificação, uma parte classificatória, que representa um sistema de classificação. Dentro desse tesauro, tem também a parte, então, das categorias, né, a parte sistemática, em que vocês vão identificar o assunto dentro de avaliação dos objetos, do cenário das peças teatrais, e qual categoria que se encaixa, tá? Por que isso é importante? Para vocês entenderem como que essa grande categoria, de que assuntos, subclasses que elas são formadas, tá? Então, fazia análise de assunto, e daí fazer a tradução, trazendo os descritores que representam a avaliação dos objetos, dos cenários das peças teatrais, tá? E depois vocês vão fazer isso até o final. Agora que eu vi que tem 2 números 9 aqui. Depois vocês vão trabalhar com o tesauro do planejamento de transporte, já é a última parte, e vocês vão indexar 3 enunciados: transporte aéreo no Brasil, controle de tráfego aéreo e anel rodoviário de Belo Horizonte. Aqui, a única coisa que eu quero que vocês tragam é façam análise de assunto, para identificar os conceitos, depois traduzir esses conceitos usando o tesauro de planejamento de transporte, e identifique um ou mais descritores que representam esses assuntos. E aí, acabou. Tá? Enviar a tarefa pelo canal de envio até o dia 6/10, amanhã às 23h50, mas na verdade eu coloquei 23h50, mas eu deixei lá até 23h59. Ok, minha gente? Esther, te respondi? Sim, tá ótimo. Mais alguma questão, pessoal? Esther respondeu que tá ok. Mais alguma questão que vocês querem aproveitar para tirar, assim, dúvidas? Não? Bom, então, mãos à obra, bom trabalho para vocês. A gente vai se ver novamente na segunda-feira da outra semana, tá bom? Boa semana para vocês. Espero que essa aula de hoje tenha trazido luz para vocês neste processo de indexação. Ah, gente, e indexação, gente, é assim, é processo subjetivo, não é fácil, como vocês podem ver, é resultado da prática, então a gente precisa de prática para poder fazer, a gente precisa fazer exercício, a gente precisa ir quando vocês forem fazer a indexação, vocês vão perceber as dificuldades e os pontos que vocês precisam melhorar. Inclusive, no trabalho final, eu até peço isso para vocês, observem aquilo que vocês mesmos vão fazer uma autoavaliação e ver o ponto que vocês acham que pode melhorar. Alguém está me lembrando aqui que semana que vem é feriado? Ah, sim. Não. Dia 12? Não é assim, tem toda razão, mas peraí, deixa eu só conferir aqui. É verdade, dia 12. Eu tinha esquecido, gente, essa coisa da pandemia, como a gente não sai de casa, então não tem feriado, é tudo igual. Não, pessoal, vocês têm toda razão. Na próxima segunda é feriado, sim, então a gente só vai se ver daqui 15 dias. Nossa, que saudade que eu vou ficar. Só daqui 15 dias que a gente vai se ver, né? E aí a gente se vê, então, daqui a 15 dias. É feriado, sim, Rafael? E espero, então, que essa aula vocês tenham conseguido, assim, compreender um pouco mais sobre o processo de indexação, e à medida que vocês vão fazendo as tarefas, eu tenho certeza que isso vai clarear muito para vocês, tá bom? No nosso próximo encontro, a gente vai fazer também uma aula um pouco parecida com a aula da última semana, que vai ser uma aula de uso também, tá? Então, a gente vai aprender a usar os cabeçalhos de assunto e, ao mesmo tempo, eu vou tentar ver se eu trago se eu trago a minha orientanda, Gislene, para falar sobre indexação de fotografias. Eu acho que essa aula também é muito interessante, vocês vão gostar muito, tá bom? Então, muito obrigada, boa semana para vocês, bom feriado. E a gente se vê, então, depois do feriado. Tá bom? Um abraço grande para vocês. Foi muito bom estar aqui. Tchau, tchau. Vou deixar lá, tá? Disponível para quem quiser a gravação
E aí, quem quiser, é só acessar. Continue acessando, que eu estou deixando as aulas disponíveis para vocês, o link do YouTube para vocês acompanhar e rever, e isso é muito importante, tá bom, pessoal? Um abraço, então, gente. Tchau, tchau.